Bom dia. Iniciando a aula de Química, aula de número 10, onde o nosso assunto hoje são as ligações iônicas e o número de oxidação, ou seja, apelidando de inox, né? Então, aqui só para brincar um pouquinho, tem dois átomos que estão ligados através de ligação iônica, quer dizer que eles não vão compartilhar os átomos, aqui vai ver, os elétrons, aqui vai ver a doação de elétrons de um átomo para o outro. Então, a ligação iônica é uma interação entre átomos, na qual ocorre a perda e o ganho de elétrons, resultando em compostos com características e fórmulas bem particulares. Os átomos dos elementos químicos que participam da ligação iônica devem apresentar obrigatoriamente a natureza de ganhar ou perder elétrons. Assim, a ligação iônica pode ocorrer entre um metal e um ametal, ou seja, um não metal, né? E um metal e o hidrogênio. As fórmulas dos compostos formados a partir de ligação iônica sempre apresentam um padrão YX, em que o Y sempre será um elemento metálico. Dessa forma, para identificar um composto iônico, basta verificar se a fórmula inicia com um elemento metálico. Por exemplo, aqui, NaCl é o cloreto de sódio, ou seja, o nosso sal de cozinha, né? Onde o Na está escrito do lado esquerdo, por ser um metal. As características dos compostos iônicos, né, que são substâncias formadas a partir de ligação iônica. Não confundir um composto iônico com um composto molecular. Tá? Quando a gente fala em molécula, fica caracterizado que sejam formados a partir de ligação covalente, tá? De compartilhamentos, compostos iônicos já por ligação iônica. Então, eles são sólidos à temperatura ambiente, o ponto de fusão e ebulição são mais elevados que os dos compostos moleculares. São polares, quer dizer que vai gerar um polo positivo e outro polo negativo, né, nesse composto. Eles sofrem dissociação quando dissolvidos em água, conduzem corrente elétrica se dissolvidos em água ou quando no estado líquido, após passarem pelo processo de fusão. E, de forma geral, são solúveis em água. O princípio da ligação iônica. Para o melhor entendimento de como ocorre uma ligação iônica, vamos utilizar a substância iônica mais conhecida entre nós, que é o cloreto de sódio. Nesse composto iônico estão os elementos sódio e cloro. Bom, então aqui a gente tem que observar que o sódio, ele tem número atômico 11. Tá? Então, enquanto ele não está fazendo nenhuma ligação química, se ele tem 11 prótons no núcleo, ele também vai ter 11 elétrons na eletrosfera, ou nas camadas eletrônicas. E o cloro, número atômico 17, portanto, ele também terá 17 elétrons na eletrosfera. Aqui a gente tem a configuração eletrônica do sódio, que é um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Tá? Então, os elétrons estão aqui, a soma deles dá 11. A camada de valência tem um elétron só. Então, o que vai acontecer? Ele vai perder esse elétron para o cloro, ou seja, vai doar. Se ele vai doar um elétron, ele vai ficar com uma carga positiva a mais no núcleo. Tá? Porque aí ele continua com 11 prótons, porque no núcleo não se mexe, né? 11 prótons e 10 elétrons apenas. Aí a camada de valência vai se tornar essa segunda aqui, tá? Porque ele vai perder esse elétron, quer dizer, a camada de valência passa a ser anterior, que já está completa com 8 elétrons. O cloro, configuração é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, se a gente observar, ele tem 5 mais 2, 7 elétrons na camada de valência, ou seja, ele vai
ganhar um do cloro, do sódio. Claro, é muito mais fácil ele ganhar um, né, receber um, do que ele perder esse 7 aqui. Então, a regra geral é que quando um elemento tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, ele vai perder esses elétrons. Enquanto os que têm 5, 6 ou 7 vão receber 3, 2 ou 1, né, conforme for o caso. Então, aqui mostrando novamente, né, então o sódio que doou um elétron, ele vai se tornar positivo, portanto, recebe o nome de cátion. E o cloro recebeu um elétron, então ele vai ficar com uma carga negativa a mais, se tornando então um ânion. O átomo de sódio perde um elétron, enquanto o átomo de cloro ganha um elétron. Então, para que o total de elétrons perdidos seja igual ao total de elétrons ganhos, um sódio perde um elétron, se liga a um cloro que ganha um elétron. Então, composto iônico NaCl. Lembrando que o cátion sempre vai estar na esquerda. Aqui novamente mostrando as camadas, né? Então, o sódio na primeira tem 2, na segunda tem 8 e na terceira tem 1. O cloro na primeira camada tem 2, na segunda 8 e na terceira 7. Então, recebe 1, eles se tornam elementos estáveis. A construção das fórmulas químicas dos compostos formados por ligação iônica. Então, para construir a fórmula de uma substância formada a partir de ligação iônica, devemos obedecer o seguinte padrão. Primeiro, determinar a carga do cátion, né? Com qual carga ele vai ficar. Se ele perder um elétron, vai ficar com carga mais 1. Se ele perdeu 2, vai ficar com carga mais 2, e assim por diante. Determinar a carga do ânion e cruzar as cargas de forma que a carga do cátion seja o índice atômico, que é o número à direita, do ânion e vice-versa. Então, por exemplo, aqui, a ligação entre o oxigênio e o alumínio. O oxigênio tem 8 prótons, portanto, 8 elétrons também. Então, ele só tem 6 elétrons na camada de valência, ou seja, ele precisa de mais 2 para atingir o octeto, né? Que é essa finalidade, eles imitarem os gases nobres, que já têm 8 elétrons na última camada. Então, ele vai ficar com carga menos 2. O alumínio, ele tem 3 elétrons na última camada, tá? Na camada 3 aqui. Portanto, ele vai perder esses 3. Então, é o seguinte, sempre vai ter, quando tiver uma ligação entre alumínio e oxigênio, sempre serão necessários 2 alumínios e 3 oxigênios, tá? Porque senão não vai dar certo. Então, esse oxigênio de cima que vai receber 2, portanto, o alumínio ainda vai ter 1 para doar. Aí, a mesma coisa aqui embaixo, né? Ele vai doar 2 e ainda sobra 1. Então, cada um vai doar mais um elétron para esse oxigênio do meio aqui. Então, se cada alumínio perdeu 3 elétrons, ele ficou com carga mais 3. E o oxigênio recebeu 2, quer dizer que ele ficou com carga menos 2. Essa carga aqui vai passar como índice, né, do elemento que está fazendo a ligação com ele. Então, a fórmula do composto sempre vai seguir esse padrão, tá? Não pode esquecer de cruzar aqui. Então, alumínio 2, quer dizer que são 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. Aqui mostrando novamente, né, a fórmula estrutural de Lewis, onde a gente mostra os elétrons. E aqui as suas cargas. Então, o 2 passou para cá e o 3 para o outro lado. Mais um exemplo, a ligação química entre o cálcio e o flúor. O flúor tem número atômico 9, portanto, 9 elétrons. Então, na última camada, ele tem 7, ele vai precisar de mais 1. Já o cálcio, na última camada, ele tem 2.
Então, ele é da família 2A, né? Então, ele vai perder esses 2 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, vai ficar com carga mais 2 e o flúor vai ficar com carga mais 1. Então, cada átomo de cálcio perde 2 elétrons, enquanto o átomo de flúor ganha 1 elétron. Então, para que o total de elétrons perdidos seja igual ao total de elétrons ganhos, um átomo de cálcio, que perde 2 elétrons, se liga a 2 átomos de flúor, que tem um ganho de 2 elétrons. Então, a mesma coisa aconteceu aqui. Como o flúor só perdeu 1 elétron, a gente não precisa escrever o número 1 aqui depois do cálcio, tá? Já fica subentendido que ele tem apenas 1 átomo, enquanto o flúor, né, precisa de 2. Conceito de número de oxidação, que é o NOx. O número de oxidação de compostos iônicos é a sua própria carga. Já no caso dos moleculares, é uma carga teórica que o elemento adquire ao romper sua ligação covalente. Então, para os compostos iônicos, o número de oxidação representa a própria carga que o íon adquire ao realizar a ligação iônica. Por exemplo, cloreto de sódio é um composto iônico formado quando o sódio perde um elétron para o cloro. Assim, o sódio se torna um cátion com carga elétrica mais 1 e o cloro um ânion com carga elétrica menos 1. Então, esses valores constituem seus respectivos NOx. Então, o número de oxidação do cloro do cloro é menos 1, do sódio é mais 1. No entanto, os compostos moleculares não perdem nem recebem elétrons, portanto, o seu NOx é considerado como a carga elétrica teórica que o elemento adquiriria se a ligação covalente fosse rompida e o par de elétrons ficasse com o elemento mais eletronegativo. O elemento eletronegativo é aquele que tem a tendência de atrair mais os elétrons. Então, por exemplo, no caso do ácido clorídrico, é o HCl, né? O cloro é o elemento mais eletronegativo. Assim, ele atrairia mais fortemente para si o par de elétrons compartilhado com o hidrogênio. Desse modo, teremos que o NOx do cloro será menos 1, porque ele ficou com um elétron a mais, que era do hidrogênio, e o hidrogênio ficou com carga mais 1, porque o hidrogênio perdeu um elétron para o cloro. Então, o cloro é mais eletronegativo. A gente tem que lembrar da sequência, né, da eletronegatividade dos elementos. Lembrando que o flúor é o mais eletronegativo. Então, algumas regrinhas práticas para determinar o NOx. Nos metais alcalinos, tá? Todos da família 1A, mais a prata, que é da família 1B, tem NOx mais 1. Os metais alcalinos terrosos, que são da família 2A, e o zinco, que é da família 2B, tem NOx mais 2. O alumínio, que é da família 3A, tem NOx mais 3. Agora, o hidrogênio é da família 1A. Ele tem NOx mais 1 quando está ligado a um metal. Como, por exemplo, aqui, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico, o NH3, que é amônia. E ele tem NOx menos 1 quando ligado a um metal alcalino e alcalino terroso, ou seja, quando ele está ligado a um elemento da família 1A ou 2A. Aqui, novamente, né, a tabela dos NOx. Então, os metais alcalinos estão todos aqui, mais 1, alcalinos terrosos mais 2, mais a prata, né, mais 1, o zinco mais 2, o alumínio em substâncias compostas mais 3, o enxofre menos 2, os halogênios, que são da família 7, que é o flúor, cloro, bromo e iodo, menos 1. Agora, o hidrogênio, né, como ele varia, então, quando está ligado a um metal, é mais 1, e quando está ligado a um metal, é menos 1.
O oxigênio também pode variar, mas na maioria das substâncias compostas, ele apresenta NOx menos 2. Em peróxidos, menos 1. Em superóxidos, menos meio. E em fluoretos vai variar, ou mais 2 ou mais 1. Então, alguns exemplos de como a gente descobre, né, como a gente calcula o NOx. Então, por exemplo, H2SO4. Eu quero saber qual que é o número de oxidação do enxofre. A gente sabe que o NOx do hidrogênio é mais 1 e do oxigênio menos 2. Então, a soma dos NOx desses compostos tem que dar igual a zero. Então, precisamos saber apenas o NOx do enxofre, que chamaremos de X. Está aqui, ó. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar a carga pelo número de átomos. Por exemplo, são 2 hidrogênios, então 2 que multiplica mais 1, mais X, mais 4, né? São 4 oxigênios, 4 que multiplica a carga dele, que é menos 2. Portanto, a gente vai ter 2 mais X menos 8 igual a zero. Passando o 8 e o 2 para o outro lado, mudando o sinal, vai ficar 8 menos 2, portanto, o número de oxidação do enxofre vai ser mais 6. Tem mais um exemplo aqui, Na4P2O7. O sódio, então, é o metal alcalino e seu NOx é mais 1. O oxigênio, menos 2. Então, a gente vai descobrir o NOx do fósforo. Então, são 4 átomos de sódio, 4 que multiplica mais 1, mais 2x, porque são 2 átomos de fósforo, 2 que multiplica x, mais 7 que multiplica menos 2. Portanto, 4 mais 2x menos 14, 2x igual a 14 menos 4, ou seja, x igual a 10, divididos por 2. Portanto, o NOx do fósforo vai ser mais 5. Mais um exemplo. NH4. Nesse caso, temos um íon composto, então a soma dos NOx será igual à carga, que é 1. Então, ele é um íon. Quando tem um íon, a gente não iguala a zero, a gente iguala a carga do hidrogênio. Então, a gente quer saber o NOx do nitrogênio. X mais 4 átomos de hidrogênio, 4 que multiplica a carga, que é mais 1, que é x mais 4 igual a 1, x menos 4 mais 1, portanto, o NOx do nitrogênio vai ser menos 3. E aqui só mostrando, achei legal essa tabela, a eletronegatividade dos elementos. Então, se a gente olhar do lado direito, né, os elementos aqui são mais eletronegativos, quer dizer que eles vão atrair os elétrons dos átomos que estão do lado esquerdo. Então, ficou bem legal. E aqui também, aqui tem a eletronegatividade daqueles elementos mais eletronegativos, né? Então, lembrando que se a gente fizer a diferença, né, diminuir a eletronegatividade, por exemplo, do flúor com o cálcio, por exemplo, 4 menos 1,3, vai dar 2,7. Então, a gente, quando a diferença de eletronegatividade der maior que 1,7, a ligação vai ser iônica. Ah, e aqui tem aquele macetinho, né? Essa aqui é a ordem decrescente de eletronegatividade. Então, o flúor que está do lado, o flúor está aqui, ó. Né? Ele é o mais não, está aqui em cima. Eles tiraram os gases nobres. Então, tem aquele macetinho que é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, são macetinhos assim para a gente lembrar dessa ordem, né, de eletronegatividade.
Então, a nossa aula foi isso. Encerrando a gravação.